Boa noite, no ar mais um Opinião em Debate. E o tema de hoje é bastante polêmico. 65% da população do mundo, aproximadamente, está acima do peso. Mais de US$ 1 trilhão é gasto anualmente por problemas causados pelo excesso de peso, pela obesidade. O tema de hoje é regimes da moda. Como emagrecer sem prejudicar a saúde. E para conversar sobre isso conosco, nós chamamos a nutricionista clínica e especialista em suplementação de desporto, Roberta Oliveira. Boa noite. Boa noite. Tony Martins, nosso chefe de cozinha lá do República da Saúde, né? A República da Saúde é um restaurante especializado em comidas leves, em comidas que não aumentam o peso, teoricamente. Nós vamos conversar sobre isso, né? Então, tá. Uma boa noite. Boa noite. O doutor Weder William, ele é nutrólogo, e a nossa personal chef, Cássia Rezende. Eu vou já soltando a primeira para a nutricionista Roberta Oliveira. Existe algum regime que funcione sem a pessoa parar de comer o que gosta? Olha, existe uma questão de conceitos que precisa ser abordada. Primeiro é sobre o que é dieta alimentar e o que é regime alimentar. A dieta é uma prescrição feita individualmente sobre as necessidades de uma pessoa e não tem esse conceito pejorativo que se usa, vamos fazer dieta de acordo com planos prontos, né? Então, o regime alimentar, claro que sim, a criação de um regime alimentar para que a pessoa tenha adesão à saúde saudável, ao emagrecimento, se for de sua necessidade, é possível ser saboroso, é possível a pessoa adaptar o seu estilo de vida às necessidades que ela tem. Então, sim, a pessoa pode sim continuar tendo uma refeição saudável, saborosa, respeitando as suas origens e preferências, né? E ainda assim conseguir uma boa saúde. Tudo bem. E você pode participar. Eu estou aguardando a sua pergunta pelos telefones 3201-7688 e 3201-7708. E agradecendo os nossos parceiros imprescindíveis, Laboratório Padrão, Padrão que você merece, Jornal Diário da Manhã, Tecnoseg e Castros Parque Hotel. Tony Martins, a ideia de regime é alface, né? Todo mundo fala, regime é alface, come alface que não engorda por aí. A nossa doutora acabou de explicar, né? Você pega um cara que pratica aí um esporte um pouco mais violento, que exija do organismo dele um pouco mais, ele vai ter que botar, senão é a brincadeira, né? Saco vazio não para em pé. Então você não precisa, basicamente, comer gordura. Mas você pode comer algumas gorduras e eliminá-las. Depende daquilo que você faz. Por exemplo, o cara que pratica crossfit, ele tem uma alimentação que é diferente do cara que pratica ping-pong. Sim, do doutor Weder William, a mesma pergunta, o senhor que é nutrólogo, né? Regime é sinônimo de sacrifício? Então, Tucano, eu acho que é exatamente o contrário, né? Para a pessoa realmente seguir aquela linha, ela vai ter que gostar daquela alimentação, senão vai ter um fracasso no processo. Todas as vezes que a gente põe a pessoa a comer coisas que ela não gosta, isso não vai funcionar. Às vezes a quantidade é que vai ser limitada porque ela quer, é um processo de perda, né? Então, é aquela conta matemática, vai ter que entrar menos do que está gastando. Aí a pessoa vai se consumir reserva de gordura que está acumulada. Mas não é uma privação. Se fizer uma privação, ela vai aguentar alguns dias e vai quebrar a dieta. E vai fazer um rebote em cima, vai piorar a situação, né? Então, assim, dietas mesmo certas e organizadas, elas têm que ter a coisa que o paladar da pessoa quer. Aí vai funcionar. Minha personal chef, Cássia Rezende, sua opinião sobre essa mesma pergunta? Na verdade, eu sofri efeito sanfona por muitos anos na minha vida. Assim, quem me conhece sabe que eu fui gordinha, emagreci, e agora, assim, de uns 6 meses para cá, eu descobri que malhar emagrece. Aí eu fiquei viciada em malhar. É uma novidade agora, não, né? Não, pra mim, né, na verdade, que a vida inteira eu soube que eu não podia comer fritura, açúcar, farinha branca, glúten, essas dietas da moda agora. Mas aí eu descobri que eu tenho que adaptar o meu paladar e as coisas que eu gosto, tentando substituir
Se eu gosto de batata, procuro batata doce. Se eu gosto de carboidrato, o carboidrato que eu possa queimar com mais facilidade. Então, é assim, fazer a substituição e começar a experimentar novos sabores. Ah, eu não gosto disso. Peraí, você já experimentou de uma outra maneira? Eu não gosto de berinjela, eu não gosto de abobrinha. São gostosos, são saborosos, até criança gosta de brócolis. Depende da maneira que você coloca na alimentação da pessoa. Pois não, Roberto. E é ótimo ela ter abordado isso, porque na pediatria, na nutrição pediátrica, usa-se justamente essa premissa, que para uma pessoa poder bater o martelo e dizer, meu filho não come determinada coisa, é interessante que você prepare ele até de 12 formas diferentes. Então, aquela cenourinha pode ser ralada, pode ser salteada, pode ser cozida, pode ser colocada no vapor. Então, é preciso experimentar. Sem a experimentação dos alimentos, a gente nunca vai saber realmente como pode ser agradável o consumo dele. E a criatividade também conta, né? Tem um prato lá no República da Saúde que sempre que eu vou, eu passo por ele impreterivelmente, que é o quibe cru de soja. Né? Existem saídas para outros pratos, sim, Tony? Aquele prato foi criado para criança. Porque o grande problema que nós temos você pega a história da criança, ela nasce num lugar quente, vem para o peito da mãe, que é quente, aí tudo que ela tem até o primeiro ano, tudo quente. Aí, aos 2 anos de idade, quer que a criança coma a cenoura, isso e aquilo. E aí tem que mastigar, a criança ainda não aprendeu. Então é um processo. Você tem que passar para essa criança um processo. Então, primeiro você vem como se fosse uma pasta, depois você vem com ela mais picadinha e assim sucessivamente. O quibe foi criado para isso. Ali você tem todos os grãos, grão de bico, feijão, tudo moído, porque é uma pasta. A criança não vai precisar ainda mastigar. Naquele primeiro momento, essa criança que nós criamos, né, passou para o adulto. O adulto hoje não fica sem o nosso quibe de soja. E até o nome, né? A gente deveria ter criado só com quibe. Porque quibe de soja, nós já temos um carimbo que a soja não é boa, não é isso, não é aquilo. Sem ter comido, a pessoa já fala que não gosta. Inclusive você em casa deve estar pensando, quibe de soja deve ter gosto de isopor. Eu lhe garanto que é muito bom. E o Dr. Weather Willis estava balançando a cabeça, ele queria acrescentar alguma coisa. Não, né? eu sempre vou lá também, né? A comida da República é muito saudável e é extremamente saborosa, né? Então, assim, a gente consegue aliar esse sabor ao saudável, sim, né? É um preconceito achar que não tem como aliar sabor a saudável, mas tem jeito, sim. Contando com colegas aí da área que são meio mágicos, aí fica melhor ainda. Tá certo. Mas a pessoa sai na rua, por exemplo, o petisco, o lanche rápido do Goiânia é pão de queijo. Pão de queijo é uma bomba, né? É assim, calórica, né, Cássia? Mas então, a gente tem as alternativas hoje em dia. Tem vários lugares fits que estão fazendo pão de queijo integral, hoje recheado com ricota. Eu já comi uma delícia. Pois é, mas será que o cidadão tapioca, na rua, ele acha... É mais difícil. Eu falo que hoje em dia, quem tem muita consciência de comer de 3 em 3 horas, que isso funciona sim, eu sei que funciona. Assim, é a dieta da marmita. Todo lugar que eu vou, eu levo. Tem no carro, tem na minha bolsa. Todo lugar que eu vou, tem alguma coisinha para que eu possa comer facilmente. Por exemplo... castanha, um kitzinho de castanha com damasco, com alguma coisa, uma barrinha de cereal mais integral, um bolinho integral. E eu não deixo de comer as coisas que eu gosto. De 3 em 3 horas, de 3 em 3 horas. Se eu impreterivelmente. puder parar num lugar, eu escolho um suco mais tranquilo, eu escolho uma salada de fruta. É questão de escolha da pessoa, é o foco que a pessoa quer alcançar. Roberto Oliveira, qual que é a lógica de comer de 3 em 3 horas? Esse princípio de comer de 3 em 3 horas, ele tem ali uma função de fazer com que o seu metabolismo esteja sempre no processo de digestão. A digestão, na realidade, também tem um gasto calórico interessante. Qual que é o link que se faz, por exemplo, com comidas termogênicas?
A pessoa consome determinado alimento, aquilo ali é termogênico, me ajuda a perder peso. O que é comida termogênica? Termogênico é qualquer coisa que ingerido vai fazer um gasto calórico acima do normal para poder criar o processo da digestão. Por exemplo, Canela. água gelada. Água gelada é termogênico porque eu vou ter que criar uma regulação entre a temperatura da água e o do meu corpo e isso vai gastar energia. A canela, o gengibre, o vinagre, o café, a cafeína, isso, uma série de outros. Então, a pessoa quando consome um alimento, é orientada a consumir um alimento de 3 em 3 horas, o que a gente propõe com isso? Fazer com que ela mantenha ali o processo digestivo e assim melhore também o gasto energético. E é claro, né, não criar uma situação de jejum prolongado aí para chegar num prato e estar com muita fome. Doutor Weder, sim. Vou até comentar também que o que a gente sempre recomenda isso, né? O Roberto falou muito bem, que é também que assim, nosso organismo ele é preparado lá para o tempo das cavernas. Então, assim, nós não temos uma evolução genética, nós temos uma evolução social. Então, hoje nós temos computador, escada rolante, controle remoto, carro automático, mas geneticamente eu ainda sou preparado lá para a briga com o leão. Se eu saio de manhã e não como nada, ou passo tempo demais sem comer nada, eu estou gerando informação para todas as células do meu organismo que eu saí para a caça e não achei. Então, a próxima alimentação tem que ser guardada e economizada. Exatamente. Então, eu gero uma melhor eficiência metabólica, entre aspas, que é para todo mundo guardar energia, porque eu saí e não achei. Se eu estou entrando com alguma coisa, mastigando, comendo, então eu estou gerando informação. As minhas células estão recebendo energia e está falando assim, ó, tá tudo beleza, deu certo e a caça está chegando. Então aí eu posso gastar, não preciso ficar guardando. E sempre Isso é pensar na uma quantidade. ótima notícia, Também. Roberta, para nós gordinhos, uma excelente notícia. Alimentos que você come e emagrecem. No próximo bloco. Bom, nós já recebemos várias perguntas aqui dos nossos telespectadores e você pode participar, nós temos muito tempo ainda. Ligue lá no 32017688, 32017708, que o Luciano e a sua equipe está lá de prontidão para te atender. A Giovana do Setor Bueno pergunta e eu vou começar com a Roberta na sequência. Chá verde emagrece? O chá verde combinado com outras atitudes de uma alimentação adequada, ele favorece. Então, a gente tem que ficar atento também que o chá verde ele tem uma presença substancial ali de cafeína, e a cafeína em excesso ela pode criar algumas situações de agravo ao nosso organismo. Por exemplo, tremores, um pouco de falta de concentração, irritabilidade. Então, a gente tem sempre que ficar atento sobre a questão do ônus que aquela substância nos traz. Mas sim, o chá verde feito de uma maneira ali de infusão, com consumo controlado, ele vai melhorar por diversos aspectos, porque as catequinas presentes nessa erva, ela gera uma função generativa, ela então faz ali uma produção de antioxidantes, então é interessante para o nosso organismo de modo geral, além de acelerar o nosso metabolismo. E é diurético, então sim. Bom, e não pode tomar à noite, porque ela já acabou de porque falar que senão tem causa insônia. cafeína, né? Então não vai Exatamente. dormir. Aí você vai ficar assaltando a geladeira, vai piorar. Então, chá verde só de manhã. Carlos Alberto, não falou o setor. O que eu posso comer, Tony, para regular o meu organismo? Deve ser intestino, né? É muito relativo, né? Se for está pro preso... intestino, eu acho que a nossa nutricionista responderia com muito mais facilidade. Mas todo tipo de grão que você tiver, todo tipo de fibra, e ainda mais, se você comer lá na República da Saúde, nós utilizamos uma fibra que age no intestino grosso, quebrando toda a fibra que é longa, que o nosso organismo não consegue quebrar, porque nós não temos ela, né? Essa fibra que vem de uma planta chamada acácia, acácia, plantada, se não me engano, no México. Essa fibra, ela interage e no intestino grosso ela vai quebrar essas outras fibras e você absorve. Além do mais, na nossa salada, nós utilizamos colágeno. Então,
Hoje nós trabalhamos com saladas funcionais. E ainda mais, eu acho que a ameixa ajuda, mamão, e aí vão algumas. Agora, gente, pelo meu tempo, né, eu tenho 60 anos, dos quais 40 anos eu trabalho com comida, o que eu vejo é o seguinte: café faz mal. Café faz isso. Eu acho que é muito relativo. A cafeína, ela ativa, mas ela não descompensa. Eu tenho essa filosofia, até porque sou um amante de café. Mas café não faz mal, não, então ele faz bem, ué. Faz bem. Mas à Pra noite, quem- por exemplo, Por exemplo, Não, à se eu noite é melhor sair não. daqui... é melhor não. Não, né? depende Eu da acho que depende da pessoa. pessoa. Se eu sair daqui e tomar um duplo, Vai relaxar. eu vou dormir como se nada tivesse acontecido. Esse é muito tolerância individual mesmo. Isso. É. É a mesma coisa, cerveja, uísque, e aí você vai. Porque tem gente que toma um gole E dorme. e passa mal, né? Sai do normal. Tá Então nós certo. precisamos também dar uma analisada. Cada o um que é que cada um, né? Pegando a o gancho do intolerância do Tony seu também. organismo. A água é uma das melhores coisas para hidratar, para limpar o organismo. Então já pega- Porque tem certas fibras que elas só atuam no organismo da gente com a água. Associando a isso ao exercício físico. É a Isso, tríade: claro, alimentação, água claro. e exercício. Fechou. Bom, então você já pega o embalo, depois eu volto com o Dr. Weber. Beber água durante as refeições faz engordar, Cássia? Não, a ingestão de água, eu não sou nutricionista, mas pelo meu conhecimento, desde pequena todo mundo falava, toma meia hora antes ou meia hora depois. Mas eu creio que sim, porque aumenta o volume dentro do estômago. Eu acho que meia hora antes e meia hora depois, mas tem gente que não suporta comer sem líquido. Sem pra um líquido empurrar. qualquer, né? Tem gente que não consegue. Doutor Weber, o João pergunta, hoje em dia vejo muito falar na dieta do glúten. Sim. O senhor conhece a dieta do glúten? Ele pergunta Não se sei, é eu não sei. eficaz e se é saudável. Então, João, é a dieta sem glúten, né? Porque o glúten é uma proteína que tem no trigo e nós, seres humanos, não estamos acostumados com a quantidade de glúten que existe no trigo atual da nossa alimentação. Nosso trigo é um trigo cruzado para melhorar o rendimento. Não é o trigo selvagem lá da época do Cristo, que era excelente, né? Então, é um trigo que ao longo dos milênios sofreu variações e cruzamentos para ficar altamente produtivo. E na Revolução Industrial, então, extremamente para a indústria ganhar, plantar pouco e render muito. Então, nós, seres humanos, não estamos acostumados, nosso intestino não mudou nesses séculos. Não estamos acostumados com essa quantidade altíssima de glúten que o trigo aumentou para que se tenha um rendimento alto da produtividade do trigo lá no campo, lá na fazenda. Então, esse glúten, que é uma proteína, ele acaba irritando células nossas. Ele acaba entrando sem digerir direito para o sangue e sai inflamando um pouco as células. Então, nós já temos trabalhos importantes provando que o glúten acelera a doença degenerativa, Alzheimer, Parkinson. E se ele faz isso lá no idoso, então ele começa a fazer isso lá na criança. Então, uma redução do glúten vai bem. Não é que ele faz mal, o problema é que nós criamos um trigo artificial, cruzado. E aí ele está fazendo mal para a gente agora. Quais são os alimentos que ele deve, então, moderar? Evitar. Então, nós Evitar, temos um evitar. problema grave com isso, que é o seguinte. O trigo, toda vez que você tem trigo armazenado num galpão, o glúten ele é muito volátil, ele sai. Então, se você tiver aveia, que não tem trigo, armazenado no mesmo galpão do glúten, vai estar tudo contaminado. Então, no Brasil, os alimentos que estão sem glúten, que existem pessoas que têm intolerância alta a glúten, que nasceram com isso, que são celíacos. Que se uma gotinha de glúten entrar na comida dela, ela passa mal e vai internada. Então, nós temos alimentos que está escrito lá, não contém glúten. E aí está livre para glúten. O que ele tem que lembrar mesmo é que quem é o maior possuidor do glúten é a farinha de trigo. Se fizer uma redução drástica da farinha de trigo branca, você vai ter uma redução fantástica do glúten da sua vida. A farinha e de vai trigo emagrecer integral? porque ela é hipercalórica. Sim. né? A Tem. integral tem também. integral também. mas Qualquer derivado de trigo, de cevada, cevada. aveia aqui no Brasil, centeio. porque nos Estados Unidos Cerveja não é. tem glúten? Tem, altíssimo. E é muito. Tá vendo? A Érica, lá do Sudoeste, pergunta, o que eu posso comer à noite para não engordar, Roberto? Não existe isso de não comer à noite para não engordar. Existe o que você faz ao longo do dia.
Gente, é preciso entender que a alimentação, ela tem ali diversos aspectos de modismo que vão e que voltam. Há pouco tempo atrás só se ouvia dizer da ração humana e agora hoje em dia ninguém mais menciona. Então é preciso entender que você é um ser humano e isso te faz global, assim como o alimento que te mantém vivo e que te deixa saudável ou não. Tem um aspecto da alimentação que é pouco abordado e que para mim é fenomenal, é fabuloso, que é a maneira como o alimento traz a regulação orgânica. Então, são os alimentos que a gente consome, não simplesmente pensando no aspecto calórico, mas de regulação, eles que vão induzir a produção de um determinado hormônio, é eles que vão, de repente, inibir a ação de um determinado outro hormônio. A flora bacteriana intestinal é extremamente importante, que a grande maioria das coisas são digeridas no nosso intestino e não no nosso estômago, como se pensa. Então, para você que pergunta o que pode consumir ou não à noite para não engordar, eu vou te dizer, depende. O que você faz ao longo do seu dia? Entendeu? Se você for uma pessoa que faz atividade física, de repente, chega da academia às 9 horas da noite, eu vou dizer que você deve sim consumir um alimento, um prato completo, saudável, com todos os elementos da pirâmide que te favoreça, exceto os recreativos, né? Para poder ter uma boa saúde. Tanto que na bioquímica a gente tem uma frase que nunca pode ser esquecida, é na gordura do carboidrato que se queima a gordura. Muito bem, depois Verdade. você explica isso aí direitinho. Na Depois, hora. deixa eu perguntar pro professor Martins, Tony Martins. Fugiu agora, Tony, já pensou? Ah, ruim, Cuidado com o depois de alemão. tantos anos, Cuidado com o alemão. Precisando um pouco de Alimentos do B12. complexo B para B12, melhorar. vitamina a B12, né? Muito bem. problema Tony é a cerveja. Martins, então, o Lucas lá do Bueno. Para reduzir o peso é necessário fazer poucas refeições? Nós já falamos sobre isso, mas dá uma completada. Volta aquilo que ela acabou de dizer. O que você faz durante o dia? Eu, por exemplo, tenho que comer 2.200 calorias, porque eu tenho uma atividade, eu tenho atividade física, até hoje eu jogo bola, ou seja, faço ginástica e tal. Então, eu trabalho muito, fico muito tempo em pé. Então, eu preciso de 2.200 calorias. Como é que vai ser dividido isso aí? Vamos pôr 500, e vou aí devagar para o final do dia. Agora, quanto que você faz de ginástica, quanto que você precisa comer. Então, é muito relativo. Se você passa o dia inteiro sentado, você não pode comer as 2.200 calorias que eu como. Você vai para 118 quilos. Qual que é a quantidade de caloria mínima que um adulto de 70 quilos deve consumir se ele for sedentário? Então, tem mudado muito. Essas tabelas nossas antigas, da atividade humana normal, sem exercício, só do trabalho cotidiano, em torno de 2.500 calorias por dia para homem e 2.000 para mulher. Sem engordar? Sem fazer exercício. Só que na prática, hoje, isso não está acontecendo mais, porque essas tabelas são calculadas na década de 70, de 80, que a gente gastava mais energia. Agora os controles estão operando mais, você não faz mais exercício, o carro é automático, botão para levantar o vidro do carro. Então, acabou que está tendo uma redução da própria quantidade necessária para o ser humano que não faz exercício se alimentar. Que eu chutaria em torno de 1.700, 1.800 calorias no máximo. Mas a tabela hoje, se a gente pegar um livro, está escrito 2.500 calorias para homem, 2.000 para mulher. Tem uma pergunta aqui do Rafael Rodrigues. Vamos escrever outro livro, porque estão O comendo negócio demais. tá na era moderna, né? Então, tá vendo? 2.200 já é muito. Não, mas eu tenho Vai muita fazer atividade. exercício. Né? Tá bom. Trabalho em pé, agrado. Rafael Rodrigues, do setor marista. Até porque você citou algo parecido, Cássia. É possível emagrecer e nunca mais engordar? Acho que é o sonho. É possível. É o É seu possível. caso, inclusive. É porque, na verdade, quando você não muda dentro da cabeça, você volta a engordar mesmo. Porque quando você está no foco, você olha para a comida, aquilo não te apetece. Aí você lembra o tanto de exercício que tem que fazer para poder queimar aquilo. E quando você procura ter prazer em malhar e se alimentar bem, porque muitas pessoas começam a fazer regime, elas ficam chatas, antissociais, dor de cabeça, nojenta, neurótica, fica marombeira. Aí ela começa a entrar numa de... E nada é pro resto da vida. Se você não mudar a cabeça, você não mudar a rotina e reeducar a alimentação,
sua rotina de exercício, de foco, de concentração, você não vai mudar para o resto da vida. Você vai mudar apenas por 6 meses e vai voltar a engordar. Tá certo. E no próximo bloco, nós falaremos da dieta do prefeito de Goiânia, Paulo Garcia. Ele perdeu 20 quilos em 2 meses. A dieta bem famosa, a dieta Dukan, um nutrólogo francês, né? Nós vamos ver no próximo bloco. Só um minutinho. Bom, e nós estamos falando de regimes da moda. E você pode participar nesse bloco ainda, nós temos mais 2 blocos, por esses telefones que estão aí embaixo, 3201-7688, 3201-7708. E eu quero falar agora da Escola Vivenciar. Lá o seu filho vive intensamente experiências de aprendizado conectados com as artes, esportes e a natureza. Para 2015, procure a Escola Vivenciar. Ligue 3941-9694. Quero falar também sobre os produtos Odorata. São produtos testados e aprovados segundo exigentes padrões internacionais. A linha de cosméticos Odorata é certeza de irretocável qualidade numa ampla linha de cosméticos. Odorata, grave esse nome. Você vai adorar o glamour e refinamento dos cosméticos Odorata. Odorata Cosméticos, o padrão internacional ao seu alcance. Seja uma consultora Odorata. Para maiores informações, ligue 0800 606 1314. O Rogério participa com a seguinte pergunta, e eu quero começar com o Dr. Weden. Sim. É necessário mesmo beber água em grande quantidade todos os dias? Já ouvi pessoas dizerem que uma pessoa com 80 quilos deveria tomar aproximadamente 4 litros. Eu achei um exagero por aí. Não, Tucano, tá muito, né? Mas hoje o recomendável é em torno de 2,5 a 3 litros de água por dia. Mas dependendo conforme da o época, peso... Não, e depende da época também. Se é um clima que está mais quente, você vai ter uma transpiração, uma perda de água maior. Então, você vai ter uma desidratação orgânica. E se é um clima mais ameno, nós estamos no final do ano agora, mais chuvoso, então pode ser um pouquinho menos. Mas não pode ser menos que 2 litros de água por dia, né? Então, a ingestão de líquido é importante e ela até ajuda no processo metabólico total, mesmo para quem não quer emagrecer. Porque se você está lá trabalhando com a garrafa d'água, você acaba engolindo alguma coisa, está engolindo um pouco de água lá, você está gerando informação que está chegando alimento, mesmo que seja água, então a máquina está funcionando, né? Não pode deixar ela ficar parada muito tempo, porque senão ela dá problema. Então, água, muita água ajuda a emagrecer. Sim, não, a água é importante para emagrecer ou não emagrecer, né? Ela é muito importante para funcionar, senão vai ter cálculo renal, então não pode ser menos que 2 litros de água por dia. É o mínimo que a pessoa tem que tomar. E mais do que isso, litros. quais são, se tomar mais do que isso, bem mais, quais são os problemas? Você vai começar a fazer uma hiperidratação, você vai começar a jogar microelementos fora na urina, que acaba que o organismo vai regular essa água e para jogar ela fora começa a jogar coisas importantes também. Então, é difícil a gente tomar água demais, na verdade, né? Porque a nossa saciedade centro da sede, que é controlada pelo cérebro, ele não deixa a gente fazer um erro de água, não. Mas, normalmente, o que a gente faz é um erro abaixo, né? Porque está muito ocupado, então a sede fica regulada. Mas a água demais, se você for começar a tomar mesmo, você dá náusea, né? Mas tentar ali dar uma medida, hoje que esses aplicativos tá bom para a gente ficar aí vendo o tanto que você está comendo, o tanto de água que você bebeu, e deixar perto de 3 litros de água por dia de ingestão, que é o saudável, mesmo que você não queira emagrecer, que é saudável isso. O equilíbrio é a base de tudo, né? O Wilton do setor das nações. A obsessão pela saúde seria uma imposição das grandes indústrias? Não é o caso de multá-las para que elas passem a respeitar as pessoas, Tony? Eu acredito que isso tem a ver muito com os comerciais de televisão e chocolate, etc., que acabam induzindo as crianças a consumirem alimentos não tão saudáveis. Nós vamos voltar no programa que você vai fazer a semana que vem. Quem é que limita hoje para a criança? O pai? Não, tem que ser um médico falar que ele não pode comer chocolate, que ele não pode comer fritura.
Ou seja, a criança, hoje, com a liberdade que ela tem, tudo pode. E eu vejo que o pai tem que educar desde pequenininho. A quantidade de chocolate, quantidade de açúcar. Eu tenho uma tese, tem 3 pós que matam. Açúcar, sal e a cocaína. Então, partindo desse princípio, por que você vai colocar muito sal, muito açúcar na boca da criança? Que ela não sabe. A criança não tem o sabor de, por exemplo, meu filho não gosta de jiló, meu filho não gosta de quiabo. E ele não sabe que não Ele gosta. não sabe porque ele não experimentou. Então, quem não gosta é o pai, quem não gosta é a mãe. E o leite que é dado para a criança, o café, ou qualquer tipo de líquido, a quantidade de açúcar adoçante, quem põe normalmente é o adulto. E ele põe na quantidade que ele acha legal. Então não tem como você colocar para a criança que não pode. Não. A mãe e o pai já dão aquela quantidade. E isso eu já acho... O paladar da criança é formado através do paladar dos pais. Então, se não tem um exemplo de comer verdura, fruta, não fazer uma compra que não seja saudável, então a criança não vai ter aquilo como referência. É a mesma coisa que a leitura. Você na pega minha assim área, algumas né? coisas, ó, banana é fácil de dar para a criança porque é fácil de descascar. Mas dá uma laranja, já começa a ficar difícil. Por quê? Porque tem que descascar. Né? Então você tem algumas coisas que acontecem dentro da família que é simplesmente imposição de pai e mãe. Muito bem. O Lima, lá do Jardim Goiás, pergunta para a doutora Roberta. Arroz integral e arroz comum. Qual a diferença entre os dois? Qual o mais saudável? O arroz integral, o nome dele já o designa, que é o grão na sua integridade. Então, o pessoal vai lá, colhe lá no campo e não faz grandes beneficiamentos. Agora, o arroz branco, como a gente conhece, ele é polido. Então, alguém já deve ter ouvido dizer que se vende também separadamente ali o germe do trigo. O germe do trigo é como se fosse a cápsula de gordura presente naquele grão que haveria quando ele era integral. Então, isso já tira uma coisa importante dele. Tira-se também o farelo e faz ali uma serificação, né? Ele dá um beneficiamento para ficar ele branquinho. Em vias de fato, qual é a diferença para o nosso consumo? A gente, quando consome o arroz integral, que de forma calórica não tem grande expressão e diferença, muito pelo contrário, o arroz integral é um pouquinho mais calórico do que o arroz branco, mas extremamente mais benéfico. Por quê? Porque ele traz acréscimo em toda a complexidade de vitaminas que estariam presentes no farelo, daquele germe que foi beneficiado e mandado para outro esquema de venda, e ele dá maior quantidade de saciedade, porque ele tem uma quantidade interessante ali de fibras presente. Agora, o arroz branco, ele não tem essas características, no entanto, talvez tenha ali como hábito cultural um paladar interessante. Agora eu vou dizer, se o arroz branco ele não pode ser consumido? Absolutamente. Dá para consumir sim, desde que a gente entenda qual é a diferença entre o prejuízo do consumo do integral em detrimento ao branco e a gente acrescente também neste prato, na hora do consumir o arroz, bastante verdura, legume cozido, verdura crua, uma carne bem preparada que o complexo, assim, o resultado da sua refeição vai te dar ainda bom aporte, tanto de vitaminas como na parte em fibras. Bom, resumindo, então, ó, o branquinho é mais bonitinho, mais fácil de fazer, mas o integral, mais difícil de cozinhar, porém bem mais benéfico, né? O Pedro Divino, lá de Itapuranga. Qual a melhor dieta para quem tem gastrite, doutor Weder? Então, gastrite, você tem um aumento do ácido gástrico no estômago, né? Então, você vai evitar coisas que têm estimulantes, né? E coisas ácidas. Então, por exemplo, estimulantes do tipo cafeína, tomate, alimentos mais ácidos, as frutas mais ácidas, limão, laranja, os cítricos, né? Evitar os cítricos, que isso vai piorar a sua gastrite. E dos melhores jeitos de melhorar mesmo a gastrite é você se alimentar nos horários corretamente. Então, se você ficar muito tempo sem comer nada, você vai piorar a gastrite, as células estão trabalhando, não chega nada, ela acaba queimando a parede do estômago, o que gera gastrite e no futuro, se queimar muito fundo, vira uma úlcera. Então, a alimentação de horário vai ajudar muito no processo. Se já tiver um caso mais grave, vai precisar de medicação e de orientação lá no consultório médico. Mas, a princípio, evitar os gástricos e os mau hábitos, álcool, cafeína, cigarro. Isso vai ajudar bastante.
Bom, eu queria agora entrar no que nós chamamos no primeiro bloco, Roberta, que é a dieta do prefeito de Goiânia que ele fez, e ontem foi tema de uma reportagem no Diário da Manhã e todo mundo está falando dessa dieta. E, inclusive, a Eliane do setor Bueno, ela pergunta, dietas ricas em proteína com pouco carboidrato são um jeito saudável de perder peso, que é mais ou menos os preceitos pregados pelo Dr. Dukan, né? Eu queria começar com a Cássia, com a nossa chefe Cássia, sobre essa dieta nova agora que recomenda ingestão de proteínas principalmente. Eu falo por mim, eu já fiz várias dietas, mas a Duca eu não consegui fazer, porque eu tenho um pouco de restrição a só muito proteína, ficar um mês só na proteína e sem carboidrato, até pelo que a Roberta havia falado. Se você não tem carboidrato, não queima carboidrato, você tem que ter o carboidrato. Então, eu sinto muita falta, me dá aí eu fico nervosa, dá dor de cabeça, porque carne eu acho que me traz esse tipo de coisa. Então, na verdade, eu nunca consegui fazer, mas eu acho muito perigoso, porque eu sei que trazem malefícios ao rim, porque ele tem que trabalhar mais. E eu acho que tudo na vida é um equilíbrio. Se você tiver um equilíbrio em tudo, vai dar certo. Mas funciona, né, Roberta? As pessoas perdem peso, né? Perder peso é completamente paralelo ao emagrecimento. Então, perder peso, você está perdendo tecido, seja ele qual for, ou até hidratação. Então, a gente, quando consome muita proteína, a gente cria uma situação de desidratação. Agora, ao contrário, o carboidrato, a gente diz que quando ele vai ser metabolizado, ele tem 3 amiguinhos, que são 3 moléculas de água. Então, é natural que a gente fique mais hidratado, em excesso inchado, com a presença do carboidrato. Então, tem um grande problema. A proteína, simplesmente, ela não é um substrato natural para o nosso corpo como gerador de energia. Tanto que, assim, todos os nossos tecidos meio que se viram com o que tem, menos o nosso cérebro. Então, se você é uma pessoa que estuda, você é uma pessoa que precisa de atenção nas suas atividades profissionais, se você é uma mãe que precisa estar com calma, né, precisa manter a harmonia do lar aí sem estar querendo matar ninguém, não é legal você suprimir totalmente o consumo do seu carboidrato, que provavelmente você vai ter um quadro de irritabilidade, fraqueza, dificuldade de concentração e uma série de outros agravos também. Tony queria completar sobre isso, né? Eu digo assim, se você se alimenta só de carne, por exemplo, o que a gente percebe é que uma carne vermelha, o tempo que ela leva para sair do seu organismo até ela, eu vou falar aqui um termo meio, apodrecer no seu corpo, é muito longo, né? E isso, para sair do seu organismo, ele demora mais tempo. Então, eu não sei, eu sou meio contra essas coisas muito radicais. Doutor Éder, só para completar esse assunto. Sim, então eu acho assim, toda vez que você restringir a alimentação, tá errado, né? Então, assim, dietas que vai dar uma radicalizada, sempre, você pode até ter um resultado inicial, mas você não vai se manter naquilo, você não consegue comer só aquilo a vida toda, então você vai acabar atrapalhando o processo todo, ganhando peso de volta, ou você vai acabar piorando a situação e passando mal para o organismo. O que eu acho também é que na nossa vida atual, com o nosso baixo gasto calórico do dia a dia, nós temos que diminuir um pouco o carboidrato, ainda mais o nosso industrial. Então, assim, nós chegamos no supermercado, 95% do supermercado é um carboidrato. Então, tudo que você põe no carrinho, a maioria das vezes é carboidrato. Aí você vai lá montar um lanche, ou você não janta à noite, eu só como um lanche, mas está comendo puro carboidrato refinado. Então, tem que ter uma redução disso. E eu até quero comentar, já adiantar outra coisa aqui. A gente poderia depois, em um outro momento, discutir sobre a farsa dos alimentos agora que são saudáveis. Que muitas vezes você pega a embalagem, ele está lá assim, o primeiro item dele é farinha de trigo enriquecida. Quer dizer que é farinha de trigo branca, como eles tiraram tudo dela, ainda tiveram que pôr um pouquinho de coisa lá, um ferro, alguma coisa em cima para melhorar. Então existe uma farsa também desses produtos naturais. Vamos conversar sobre isso no próximo bloco? Então vamos. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta. Bom, choveu de participações. Agora eu vou começar com o Valmir, lá do Flamingo, setor Flamingo, o restaurante Flamingo.
Esofagite, eu vou perguntar logo para o doutor Weder. Esofagite é o mesmo que refluxo? Não, esofagite é o refluxo, o ácido que voltou. Refluxo é o ácido do estômago que não está sendo parado ali dentro. O ácido não poderia sair dali e ele está subindo para o esôfago. E quando ele sobe, de tanto ir e voltar, ele pode fazer uma queimadura no esôfago, que é uma esofagite. É como se fosse uma gastrite, só que não queimou, não foi o estômago, queimou o esôfago, pela volta desse ácido que é do refluxo. Ok. O Antônio diz que o prefeito perdeu 20 quilos, ok? Pergunta se ele tem outras receitas. Também acho que não. O Antônio Ferreira da Aldeia do Vale, que faz o República da Saúde ser um restaurante saudável. Rapidinho, Tony. Bom, trabalhar com orgânicos e naturais. Nós trabalhamos só com azeite, nós não trabalhamos com óleo. Como nós preparamos as nossas carnes, como nós preparamos as nossas saladas e a coisa principal é ver para crer. Tá certo. E o Roberto Chiarello, do Jardim Goiânia, qual a definição de caloria? Roberta. Caloria é uma medida térmica para saber como o corpo se comporta, quanta energia ele gasta para poder digerir e processar um determinado alimento. Então, lá na nutrição, a gente faz isso através de uma ciência chamada bromatologia, que é através de queimando mesmo, a gente leva a um forno, né, de alta temperatura até chegar no ponto de cinzas. E isso a gente consegue fazer uma estimativa do que a pessoa gasta para poder processar um alimento. Agora tem um porém, caloria é só uma medida. O que torna aquilo saudável ou não são outros viés. Muito bem. O Antônio, lá do Recanto de Minas, parabeniza o Tony, diz que é seu freguês lá. Obrigado. Doutor Weder, a genética pode influenciar no peso? Totalmente, né? Tudo, Toda né? a nossa carga genética, ela tem a ver com a nossa distribuição de massa muscular. Então, assim, mesmo muita gente que faz exercício, às vezes isso aparece muito no consultório, então hoje está na moda ser muito forte principalmente o adolescente, o adulto jovem, quer ficar muito grande, né? E nem todo mundo tem essa capacidade, não está escrito no gene daquela pessoa que aquele músculo é para ficar grande. Às vezes é para ele ficar médio. E o ganho de peso também. Então, por exemplo, os esquimós têm que ser mais gordinho lá, ele tem que ter uma genética de mais gordinho. Ele mora na Antártica, lá é frio, quase não tem comida. Se ele não for meio gordinho, o dia que ele passar fome, ele morre, né? Então, cada um de nós tem uma genética e alguns desviados mais para ser magro e outros mais para ter um sobrepeso pequeno. Laurene, do setor Bela Vista. Cássia, como funciona a dieta detox? A dieta detox, na verdade, pelo que eu conheço, ela pode ser a dieta detox mesmo, com suco, só com alimentos bem para poder dar uma desinchada ou melhorada, desintoxicada. Ela pode ser feita apenas por 3 dias. Então, se você fizer mais que isso de uma maneira bem radical, você começa a perder sais minerais e tudo isso. Você emagrece, na verdade, né? Não emagrece. Você desincha ou desidrata, você perde peso, mas aí depois você vai, qualquer coisinha que você comer depois, você vai adquirir. Inclusive, a Roberta, a nutricionista Roberta, falou uma coisa muito interessante aqui. Perder peso é paralelo a emagrecer, né? E tem um precedente, gente. Perder peso a todo custo gera um problema. Deixa eu só fazer a pergunta da Laura, bem. da Nova Suíça, que é exatamente o que você vai falar. Quantos quilos dá para perder em uma semana de dieta? Olha, depende. Vai tirar o sapato, cortar o cabelo, mudar de jeans, pode perder muito. Agora, brincadeiras à parte, é o seguinte, não existe... É até desonesto a gente querer competir com uma revista que te diz que vai emagrecer 10 quilos em 15 dias. Isso existe, minha gente. É o seguinte, desinchar é algo natural e saudável se você tiver passado por exageros ou alguma situação de patogenia antes. Agora, quando você fica querendo perder peso, você tem que ficar prestando atenção num detalhe. Na hora que você tirar a roupa, meu bem, não fica legal. Então é melhor você respeitar a sua constituição e ir lá fazer um exercício, procurar ser saudável através de uma alimentação legal e conseguir isso a médio prazo, do que criar uma situação de flacidez difícil de ser revertida. Porque quando desidrata, é do músculo que sai sua água. Muito bem. O Everton pergunta para um de vocês, eu vou direto no Tony Martins. Tomar bebida alcoólica sem comer tira gosto é uma forma de compensar as calorias e não engorda? Fica bêbado mais depressa? Fica, né? Mas compensa?
Aqui eu acho que é nutricionista. Eu adoraria É que- falar rapidamente. Eu acho assim que beber e não comer não vai adiantar muita coisa, não. E ainda mais, beber e comer, e no outro dia, se ele gastar, para mim... Também é fica- bom, né? Roberta, isso é interessante. Até porque nós estamos chegando perto do Natal e Réveillon. Ah, é uma farra. O doutor falou lá no primeiro bloco uma deixa que eu vou usar rapidamente. Você, quando deixa uma situação de jejum e depois vai consumir, você tem um aproveitamento maior do nutriente que você mandaria embora pelos excrementos, por exemplo, as fezes. Então, assim, comer sem beber, qual que é o problema? Você está consumindo caloria vazia e caloria bastante interessante. São 7 quilocalorias por grama de álcool. Então, quando você vai lá e petisca aquela gordurinha, o que está acontecendo? Seu estômago está esperando você parar de usar a toxina para começar a digerir. Então, seu aproveitamento daquela gordura vai ser excelente. Então, não é a cervejinha que te dá barriga, é a carninha que você comeu que está lá, ó, circunferenciando a sua almofadinha. Mas também não comer o tira-gosto não vai adiantar muito, né? Absolutamente, muito pelo contrário. Você vai estar criando uma situação muito mais tóxica para o seu organismo. Então, é melhor você beber com moderação, beber bastante água para urinar bastante ao longo desse período e ter um petiscozinho ali um pouco mais saudável. Por exemplo, tomatão com Uma queijo de delícia, búfala. né? Tomate, Isso. Cenourinha. cenoura, é. uma maravilha. Salsão. Salsão. Delícia. Dicas, doutor Éder. Nós estamos nos aproximando aí do Natal e do Réveillon. Saladinha de lombo. Como então, comer, beber e não engordar? É possível? Então, não, eu acho que assim, ó, essa é uma época de confraternização, né? Então, assim, os exageros dos dois lados vai ser muito ruim. Beber demais no Natal, uma época de confraternização é péssimo. E evitar isso tudo também é ruim. Eu acho que assim, é uma época que pode fazer alguns exagerinhos, né? A gente merece. É isso que dá a harmonia da gente ser saudável, né? E quando exagerar, fazer um pouco de exercício, aumentar a carga do exercício, né? Acho que isso aí vai bem. Essa época é uma Cássia, época sua mais dica. liberada. Depois eu vou no Tony. Cássia. Não, Festas de procurar final de ano. fazer, por exemplo, colocar ingredientes do nosso cotidiano que são mais saudáveis de uma maneira mais saudável. Tentar usar menos gordura. Às vezes o pernil usa um chester. Tenta fazer um molho de laranja sem açúcar. Não passa melado. Passa um açúcar de coco, que é menos calórico e é saudável. Procurar usar ingredientes saudáveis na ceia, fazer uma ceia light. Não é neurose, gente, é possível fazer, é muito bom. Tony Martins querendo dar o pitaco dele sobre o final de ano. Eu falo assim, o cara fala, mas no final do ano eu vou comer um queijo, eu vou comer uma mussarela. Eu acho que não é por aí. O que você não pode é exagerar. Se você puder comer uma castanha e ela salpicada com um pouquinho de sal, ela vai ser um tira-gosto legal também. Mas você também não vai evitar, por exemplo, sair do pernil, sair... Eu acho que você vai poder. Por quê? Porque você não faz isso todo dia. Então, esse exagero não vai haver. Então, você vai poder. Agora, qual é o problema? É o cara toma todas, né? E aí quer comer tudo, aí ele vai unir e vai ficar desse tamanho. Roberta, você Pra queria mim, tem. dar um pitaco também? E aproveita e já responde a Juliana lá do Jaó, que chutou o balde. Roberta, afinal, o que é comer certo e o que é comer errado numa dieta? Então vamos lá, vou pegar essa deixa aí do fim do ano. Se criou uma situação ali de exagero, teve uma comemoração em torno de uma mesa, na próxima refeição, não deixa de comer não com esse princípio de que eu vou economizar aquilo que eu já gastei. Então assim, procura consumir sim uma alimentação mais leve, mas não ignore e não suprima o consumo de vegetais, minha gente. Não é à toa que eles são ali os reguladores da nossa pirâmide alimentar. Então é isso que vai te ajudar a manter seu intestino legal, é isso que vai ajudar com que você mantenha ali sua retenção hídrica em ordem. Então assim, e te dá uma saciedade interessante. Agora, comer bem e comer mal, na realidade, é respeitar o seu legado cultural e ser orientado por um profissional pelo seu objetivo. Então, se você é uma pessoa que treina, não faz sentido você ser disciplinado sem entender como a alimentação vai refletir no seu organismo através de recuperação e estímulo para treino. Assim como se você for uma pessoa sedentária que de repente dirige e fica no escritório o dia todo, é pertinente você ter essa orientação pelo mesmo motivo, para você saber como o alimento pode te beneficiar e você sim ter uma vida social, e isso inclui, por exemplo, um brinde. E, né,
No ano novo, tudo que a gente precisa é brindar e pular 7 ondas. Na falta de 7 ondas, a gente brinda muito. Pula Verdade 70, é que aí essa. perde. Pula 70 e perde o Perde peru. as calorias. A Regina pergunta, eu vou perguntar ao doutor Weller, qual o tipo de alimentação você daria para uma pessoa hipertensa e com diabetes? Então, hipertensão e diabetes são os dois matadores que a obesidade traz, né? São assim, quem pega na arma e atira é a hipertensão e o diabetes. E quem manda fazer isso é a obesidade, é o sobrepeso. Então, diminuir, ser uma vida, diminuir o carboidrato refinado, ter exercício na vida, né? Então, é aquela moderação. E eu costumo falar isso muito no consultório, às vezes. Nós todos sabemos o que a gente tem que fazer. E o que tem que fazer é moderar, né? E às vezes a orientação é boa para você reescutar aquilo que você já sabe, para fortalecer. Mas o que nós temos que fazer é comer mais vegetais, mais frutas, fazer exercício, tomar líquido, tomar água, né? É isso que vai dar uma alimentação saudável. Cortar o exagero do sal, do óleo, né? Da fritura. Isso vai melhorar bastante. É como E dizia a algumas canção. frutas, eu acho que o diabético também deveria evitar. Por exemplo, a melancia. Caqui. Por quê? Porque ele joga o diabetes do indivíduo lá em cima. Então, tem algumas frutas que o diabético deveria dar uma evitada. Tá certo. E nada melhor do que um nutricionista para poder orientá-lo. Como dizia a canção, né? A lição nós sabemos de cor, só nos resta aprender. Mas eu queria um pitaco rápido de cada um, nós temos 3 minutos, sobre um assunto que eu achei interessante, discutido aqui no intervalo, os alimentos infantis, né, doutor? Pois é, cara. Eu até comentei também, porque eu tenho uma criança de 3 anos em casa, e eu fui no supermercado com ela esses dias, e tudo que era chamativo, que tinha desenho infantil, que era vermelho, e ela pegava e queria, a hora que eu pegava e ia olhar, era o pior possível com relação à gordura, a carboidrato refinado, a sódio muito alto, né? Então essa legislação infantil, a legislação de rótula de alimento, ela tem que ser mudada drasticamente no Brasil, porque a indústria está se aproveitando das brechas, ela não está fazendo nada errado, mas ela está se aproveitando das brechas para oferecer o que é de mais barato e ruim